A Vida em Foco traz hoje no quadro de entrevista o tema O autoconhecimento em face dos desafios modernos. Veja agora o que o Espiritismo tem a dizer sobre este assunto. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista e temos a alegria de receber aqui conosco pela primeira vez Marcos Serafim Furtado. O Marcos é um amigo de longa data, é psicólogo e atua na Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Trabalhador, atuante do Centro Espírita Luz do Evangelho, que fica ali na Rua Adão de Araújo, perto da antiga Siemens, né? Na Vila Nossa Senhora da Luz, né, Marcos? Isso mesmo. Desenvolve lá suas atividades. Se um dia você quiser conhecer, você pode acessar o endereço, né, as informações. Você tem blog lá, alguma coisa assim, Marcos? Tem um blog do Centro Espírita Luz do Evangelho, né? Só. Você sabe como é que é o endereço? Não sei. Não... Mas dá para pegar pelo Google, né? Pelo Centro Google Espírita aparece. Luz do Evangelho. É uma casa que atende ali uma comunidade, né, dessa Vila Nossa Senhora da Luz, e ali a gente vai encontrar muitos amigos, né? Já tivemos a oportunidade de estar lá. E Marcos, estamos aqui para falar hoje de um tema que é um desafio, o autodescobrimento. Em face, sobretudo, do momento em que vivemos, né? O vazio existencial. Parece que alguns relatórios da Organização Mundial de Saúde dão conta que hoje há no mundo 400 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, né? O que traduz esse momento desafiador que vive a nossa civilização, né? E culto exagerado do corpo, né, Marcos? Você trouxe até isso aqui, né, como uma das propostas de abordagem. O que é necessário, Marcos? O que o homem necessita, então, para mudar esse status, né? E este homem atual, você acha, necessita descobrir-se? Precisa de autoconsciência? Com certeza, Márcio. Se nós nos referimos já lá à Gênese bíblica, quando diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos perceber que a sociedade atual parece que esqueceu desta referência real, né, desta referência. Vive uma rotina, uma vida de satisfações, de buscar uma satisfação no externo, nas coisas externas, e por si mesmo acaba entrando num processo de alienação. O processo do prazer, da pessoa que busca a satisfação e a realização no prazer mundano, é algo que atende apenas ao nosso ego, né? Uma estrutura. Por quê? Porque é imediato, o prazer mundano ele é imediato, ele satisfaz os nossos sentidos, mas não o nosso ser profundo. E atendendo ao ego, o ego é uma estrutura primitiva, uma estrutura que carrega vários esquemas dos instintos de sobrevivência. Então, na medida que o nosso ser passa a ser comandado pelo ego, ele passa a exercer uma vida animalesca, uma vida superficial, uma vida das sensações, e acaba entrando necessariamente num processo de distanciamento da sua real identidade. Nesse processo, se torna necessariamente infeliz, acaba se alienando, acaba se alienando e não se satisfaz, né? Não é capaz de satisfazer o seu ser. Isso acaba criando um certo vazio existencial, como você citou. Este vazio existencial é gerador de diversos sentimentos de angústia, de tristeza, de medo. Esse vazio existencial inaugura, na maioria das pessoas, uma falta de sentido. Não faz sentido a vida, não se banaliza, né, estar vivo, não tem para onde, não tem sentido continuar vivendo. E é gerador de vários transtornos psicológicos, né, bem como doenças físicas. Entendi. E como é que o homem pode, em face disso, né, parece que a nossa civilização anda adoentada, né? Exato. Pelo menos as indústrias farmacêuticas dão um recado importante, né? Elas se tornaram Tem faturado muito. Faturado muito. E como é que o homem pode superar esse processo de adoecimento? Porque agora se trata de reverter todo esse... Exato. Né? Fazer um caminho de volta aí que nós andamos nos desviando. Exato. Esquecendo de tudo isso, né? Da nossa origem real. A Joana de Ângeles, no livro Homem Integral... Quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é um espírito que vem pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? E ela trata de vários temas de ordem psicológica, procurando trazer uma nova forma de se ver o ser humano, de despertar.
E neste livro, O Homem Integral, ela vai definir saúde da seguinte forma: saúde decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta da vida. Então, autoconsciência, nós precisamos trabalhar essa libertação íntima e uma visão mais adequada e correta da vida. O homem teima por ignorar-se, continua ignorando-se, continua alienado de si mesmo e desconhecendo as profundezas, a sua responsabilidade profunda na vida. Por ignorar-se, ele caminha muitas vezes sem ter os recursos que uma vida lúcida, uma vida tranquila, uma vida plena lhe proporcionaria. Um estado mais tranquilo, um estado mais em paz. Mas este homem, ele acaba muitas vezes surpreendido pela doença e que não pela morte. Quando reavalia a sua vida, vai se encontrar como um ser que se desconheceu durante toda a vida, como se tivesse lidado com um ser estranho a todo momento, porque ignorava-se. Então, esses processos que a Joana nos convida a fazer, a autoconsciência, esta libertação íntima, que a gente já vai tratar melhor dela, e esta visão mais adequada da vida, com profundidade, ele por si só é gerador de um estado mais pleno de paz íntima, caracterizando uma lucidez e trazendo então essa saúde emocional e física para todos nós. Então, torna-se urgente para fazer esse retorno, um estado de maior equilíbrio, o despertar da nossa autoconsciência. Então, a pergunta que fica, para a gente poder responder depois do intervalo, é como promover, exatamente, já que você mencionou que considera fundamental né, a autoconsciência, descobrir quem é, né, qual é a sua realidade, a sua referência, como promover esse processo de autoconsciência. A gente faz um intervalo, Marcos, né, e já volta buscando responder isso, porque agora é uma pergunta né, que vai exigir bastante reflexão de nós. Fique conosco que a gente já retorna. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é o autoconhecimento em face dos desafios modernos. Vamos conferir. Estamos de volta e eu deixei uma pergunta antes do intervalo para o Marcos responder, que é uma pergunta desafiadora, já que você mencionou a necessidade do indivíduo se descobrir, ter autoconsciência, entender quem ele é. Eu pergunto, Marcos, como promover essa autoconsciência? Existe algum processo? O processo é um processo de superação do que os sentidos nos apresentam. Veja bem que se nós ficarmos somente com o que nós temos dos sentidos, muitas vezes seremos enganados. Aquilo que a gente vê não é necessariamente o que a gente vê, aquilo que a gente pensa da gente não é necessariamente o que a gente pensa. Às vezes é preciso escutar o que o outro pensa da gente, o que de fato a gente está, da forma que a gente está existindo neste mundo. Se a gente pegar, por exemplo, e se colocar num espaço fechado e imaginar uma parede que ela é compacta, que ela é aparentemente compacta, e eu ligar um celular, eu vou conseguir conversar com um certo sinal e isso vai me revelar que o que eu estou vendo não é a realidade. Tem buracos nessa parede que está passando esse sinal de celular, por exemplo. Enfim, nós precisamos questionar o que é real e o que é ilusório, entendendo num princípio de que o que é real é aquilo que permanece por toda a eternidade. Então, a consciência divina, a existência divina, que é eterna, é real. A consciência nossa, a consciência imortal do nosso ser, isso é real. Todo o resto é transitório. Todo o resto pode demorar mais ou menos tempo, mas de alguma forma vai se desfazer. Ele beira a ilusão. E isso nos permite começar a se questionar, então, de fato, quem somos nós? Quem de fato somos nós? Jesus, lá em João 10:34, ele resgata um princípio antigo, quando ele diz, vós sois deuses. Então ali ele já vai convidar cada um de nós a pensar em nós como profundidade. Tanto em mim mesmo como ao olhar o outro, pensar que eu sou Deus. Ele, o Deus minúsculo, né, também tem essa representação divina, né? Identificando assim quem de fato nós somos. Para quê? Para que a gente possa ir se libertando daquilo que a gente acredita que é, muitas vezes. Então a Joana, ela vai deixar isso bem claro, essa separação do real e do ilusório, quando ela diz no Amor Imbatível Amor também. Esse é um livro, é outro livro dela. Se não me engano, de 1999, né? Amor Imbatível Amor. Amor Imbatível Amor. O ser essencial é o amor.
ou seja, nós somos amor. No entanto, o processo de despertamento da sua potencialidade divina adquire expressões não legítimas, quer dizer, não é nós de fato, é uma ilusão, que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através das negatividades do ego, que é um não amor, um desamor, e as máscaras do ego, que é um falso amor. Então, as negatividades do ego, por exemplo, que nós vamos apresentando e achando que nós somos assim, é o ódio, é o egoísmo, o orgulho, a raiva, o ciúme, o ressentimento, todas essas ordens de desequilíbrios que, na realidade, é uma negação do amor. E, muitas vezes, nós precisamos se utilizar de algumas máscaras para encobrir essa negatividade que a gente está desenvolvendo, que é um vício que, de fato, a gente acaba desenvolvendo, que é o pseudo-amor. Por exemplo, a euforia, a ansiedade, o perfeccionismo, o puritanismo. Então, são coisas que vão, de alguma forma, fechando e escondendo essas negatividades, não fazendo a gente entrar em contato com essa sombra que a gente carrega dentro da gente, que precisa ser iluminada para que a gente possa reconhecer o nosso ser real, o nosso ser amor, que de fato somos. Então, quando Jesus fala lá em João, vós sois deuses, significa que, que nós somos amor, né? Amor, porque nós representamos essa parcela, em parcela, esse amor maior que é Deus, porque parece que o tema central do Evangelho de João está aí, né? Deus é amor. Deus é amor. O amor vem de Deus. Então, nós representamos esse amor. E quando deixamos que o ego supere ou mascare essa nossa realidade essencial, é que vem o sofrimento, vem a doença. É que vem a doença. Então, o detalhe é essa percepção de que nós não podemos deixar que o ego controle o nosso ser, mas que uma outra estrutura mais profunda, que é o amor, possa vir a nos controlar. Ok, e eu quero deixar um desafio para você nesses 3 minutos que faltam. Marcos, então, o Espiritismo tem alguma proposta prática para a gente se melhorar, resistir à atração do mal, para a gente superar o ego? Existe uma proposta prática? Existe. Uma pergunta que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E eles lhe respondem, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade, que era Sócrates, já havia resgatado isso lá de um templo onde ele havia visitado. Conhece-te a ti mesmo. Então, novamente a gente está, junto com Joana de Ângeles, entendendo esse processo de autodescobrimento, de autodespertar. Esse conhece-te a ti mesmo é algo que é esse resgate da essência nossa e desse encontro com dessa iluminação da nossa sombra. E que a iluminação da nossa sombra, ou seja, a gente começar a reconhecer as nossas negatividades, nós temos um recurso muito valioso na medida que reencarnamos, que é a família, que é o outro, que é o contato com a outra pessoa, principalmente na intimidade, Às vezes um amigo, alguém até não nos fala uma realidade. Olha que legal isso que você está falando, né? Porque algumas doutrinas até religiosas propõem o isolamento para o autoconhecimento. Sim. E você está falando exatamente o contrário. Não. Que o autoconhecimento se dá no relacionamento, é isso, na vida diária mesmo. Na vida diária, muitas vezes até o nosso inimigo pode ser um valioso recurso de identificarmos em nós a sombra que carregamos em nós e ignoramos, acreditamos que não carregamos aquilo. Às vezes o inimigo aponta lá uma deficiência nossa, dá uma resposta atravessada porque a gente provocou um estímulo nele. Exato. Isso pode ser usado como um adubo para o autoconhecimento. Então essa é a ferramenta do inimigo estar ali na nossa vida. Essa ferramenta que a divindade oferece para nós nos encontrarmos, nos despertarmos, criarmos essa autoconsciência. Veja então que é iluminando a nossa sombra, mas entendendo que isso é transitório, que isso tem que ser superado e que é o resgate da nossa essência divina, é o resgate do Deus em nós, é o resgate de olhar para o outro e encontrar o Deus no outro, que é esse estado de autoconsciência. Então, é importante nós começarmos a fazer isso, que nós chegaremos a um processo naturalmente de ser capaz de expressar o amor, então, amando a Deus sobre todas as coisas, de ser capaz de amar o outro como nós somos capazes de, nos identificando o amor, nos amarmos também.
Então a gente entra cumprindo o primeiro e grande mandamento, entra conseguindo superar esses processos que por muito tempo sofremos, né, diante de sermos subjugados pelo ego, pelas sombras que um dia criamos em nós mesmos. Então você vê que a grande utilidade do autoconhecimento é que a gente desperte o amor, que é a nossa essência. Essa é a ideia. Exato, perfeito. Utilizando inclusive das relações sociais, dos amigos e até dos nossos adversários. Até dos nossos Olha adversários. que beleza. Parece que Deus os coloca na nossa vida para que eles sirvam de espelhos, então. Com certeza. E essa tomada de consciência de que nós podemos usar todas as ferramentas para o nosso aprimoramento, e aí está a finalidade da nossa existência, da nossa encarnação. Marcos, muito obrigado. E você que nos assistiu pode encontrar essa resposta, né, na íntegra, a de número 919, item A, em O Livro dos Espíritos. Obrigado pela sua presença, Marcos, pela sua contribuição. Agradeço. Espero que você volte outras vezes. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa continua.